Eu tenho algumas coisas para comentar, e aí Comenta eu aí. já antes de falar, só falar para o pessoal que está aqui no chat com a gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para o Felipe, podem comentar aqui no chat que a gente acompanha as perguntas. Enquanto isso, deixa eu fazer algumas perguntas. Felipe, então, quando a gente está avaliando evidência, né, quando a gente está lendo estudo clínico, eu Uhum, tenho aqui na minha mesa um estudo, os dois avaliando a mesma conduta, né? Por exemplo, uma medicação para COVID, seja ela qual for. uhum. Um é observacional e o outro é um ensaio clínico randomizado, um RCT. Né? Se os dois têm resultados divergentes, né? Eu tenho um observacional que diz uma coisa, aponta para um lado do efeito, e o ensaio clínico randomizado aponta para outro lado do efeito. Isso significa que existe uma discordância entre cientistas e que a ciência não decidiu nada ainda, que tem dúvida? É uma excelente pergunta, né? A gente pode lembrar do o exemplo que eu dei ali da terapia de reposição hormonal, né? É, esse tipo de coisa vai acontecer frequentemente. Vou citar um outro exemplo. Tem uma medicação, um anticorpo monoclonal chamado bevacizumab. É uma medicação biológica utilizada relativamente nova para câncer, né? Então, um estudo observacional para câncer de intestino metastático, o estudo observacional mostrou que o bevacizumab tinha uma melhora de 1 ano, né? E quando você faz o randomizado, essa melhora de 1 ano fica só alguns meses, poucos meses. Como é que você compara isso, né? Os estudos observacional, você, da mesma maneira como naquele da Surgisphere, em que eu disse que os pacientes mais doentes receberam hidroxicloroquina, quando você fala da medicação de câncer, o médico normalmente só vai prescrever aqueles que estão aptos o suficiente para receber aquela medicação. Aqueles que estão mais saudáveis, aqueles que estão mais fortes, aqueles que os médicos acham que de fato pode receber. Quando você quebra esse tipo de viés, né, é que você consegue entender melhor o efeito da medicação e não outras variáveis, né? Então, tudo sendo igual, né, se você tem de fato um estudo randomizado, uma boa amostragem e com bom desfecho, né, o estudo randomizado está acima do observacional em relação a um tratamento. Um comentário que eu faria é que os estudos observacionais eles são úteis, né? Como, por exemplo, no caso da vacina. A gente viu, através do estudo observacional, que a vacina MMR não causava autismo. Foi também com estudos observacionais que a gente descobriu a relação entre tabagismo e câncer de pulmão, né? Então, outra vacina, com estudos observacionais entre análise e outros tipos de estudos, a vacina para rotavírus, ela foi retirada do mercado por causar um problema chamado intussuscepção, um bloqueio intestinal. E a gente descobriu que a cada 10 mil doses, a vacina causava 1 a 2 casos adicionais de intussuscepção. E a vacina foi retirada do mercado. Então, os estudos observacionais, eles são úteis, né? A questão, quando você olha para um tratamento, para prescrição, para mudar a prática clínica, você tem que tomar cuidado que você, de fato, pode estar vendo o resultado, não daquilo que te interessa, mas de outras variáveis, né? E a única forma que você tem de controlar isso totalmente é o estudo randomizado. É claro que não basta, que nem eu falei dos desfechos, não basta você apenas ter um estudo randomizado, né? Recentemente teve um artigo da hidroxicloroquina que foi randomizado, mas foram 40 pacientes, os pacientes, alguns foram retirados da análise, média de desfechos ruins, se estiver medindo desfecho, então, assim, não basta ter os tipos diferentes, né? Você precisa ter algum tipo de cuidado em olhar, esse estudo randomizado de fato é sério, de fato está acima daquele estudo observacional. Mas tudo sendo igual, sim, o randomizado está acima do nível de evidência. Né? Legal. Tem uma pergunta do Eduardo aqui. Assim, Eduardo, é meio fora assim da nossa alçada essa pergunta, né? Se é seguro sair sair da quarentena mesmo com o protocolo recomendado, né? Olha, isso eu acho que é uma questão para discutir com os epidemiologistas, né? E assim, É bem complicada a questão, né? é uma questão bem complicada, delicada essa. Eu vou focar assim as perguntas para você sobre nesse tema de avaliação de evidências, né, Uhum. de estudos. E aí, seguindo nessa linha, né, considerando então aí que o ensaio clínico randomizado ele é o melhor modelo para a gente fazer um estudo experimental, né, Uhum. um estudo clínico.
Considerando isso, se eu tiver agora aqui na minha mesa 2 estudos randomizados, né, 2 RCTs, e um deles usa um desfecho, um hard outcome, né, um endpoint ali, um desfecho como mortalidade. O paciente sobreviveu ou morreu após o estudo, após a intervenção. E um outro ensaio clínico também randomizado, mas que usou um desfecho intermediário, né? Por exemplo, negativação de um exame, né? Ou redução de um marcador inflamatório, como proteína C reativa, alguma coisa assim. Essa diferença do tipo de desfecho, isso também tem influência no nível da evidência, na qualidade da evidência? Com certeza, né? A gente, de fato, quer terapias que reduzem a mortalidade, por exemplo, que, de fato, tem efeito na vida do paciente, não apenas na mensuração de um valor. Né? Eu tenho uma brincadeira, às vezes, que eu digo que você quer um valor determinado no exame, risca e bota do lado, escreve com papel, do lado, no papel. Porque a gente não quer simplesmente um valor, né? Isso acaba, um pouco dessa perseguição dos números na sociedade moderna, um pouco na medicina, né? Tem esse efeito, né? Porque quando a gente mensura um marcador inflamatório ou outros valores sanguíneos como glicose, colesterol, é muito simples, né? O próprio paciente pode olhar e nossa, eu estou ficando melhor, eu estou melhorando, né? Mas assim, como a gente viu no exemplo, não necessariamente aquela queda no número é o que a gente quer, né? A gente assume que a queda é um desfecho intermediário para aquilo que a gente está querendo, que é evitar a complicação. Inclusive, teve estudo mensurando, comparando dois tipos de abordagens em cuidado intensivo na diabetes. Se você era, de fato, agressivo no controle da diabetes, olhando para a hemoglobina glicada, abaixando mais ainda a hemoglobina glicada, ou um controle mais solto, mas mesmo assim controlando. E aí, curioso, né? O controle moderado foi melhor. Né? Talvez você ser muito rigoroso, né, numa terapia pode não ser benéfico. Então, com certeza, o desfecho clínico que a gente está buscando numa doença como o coronavírus, para ficar bem claro, é mortalidade, de preferência a mortalidade geral, porque você não tem nenhum outro viés de que a medicação que você está causando pode aumentar a mortalidade por outras causas. Legal. E eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre o NNT, sobre o conceito de NNT. Porque eu acho que assim, é um assunto importante, legal, quando a gente fala de terapias, né? Porque sempre fica aquela impressão de que se sai uma terapia e ela é efetiva, todo paciente que receber essa terapia vai se beneficiar, né? Vai ter um benefício daquela intervenção. Então, como que entra o conceito de NNT nessa história? Eu acho que é importante a gente analisar o seguinte, né? As pessoas às vezes ficam na ideia de que sai um estudo e o estudo é positivo. Além do que a gente falou em relação aos desfechos, a gente tem que olhar o tamanho do efeito, né? Quantas pessoas vão se beneficiar? No estudo do Recovery, por exemplo, o paciente lá em ventilação mecânica, sem dúvida nenhuma, né? O benefício é bem alto, redução da mortalidade é alto, que isso traduz para um NNT de pouquíssimos pacientes. Você precisa tratar 8 pacientes para salvar uma vida. Agora tem outras práticas até o mesmo estudo, né? Se você olhar o grupo menos crítico, esse número já aumenta bastante, já sobe para quase 30, né? Aí fica muito claro, porque o outro grupo que não teve benefício, não tem por que você medicar. Até porque o estudo ainda sugere uma tendência de piora, né? Se você comparar com outras prescrições da medicina, você vê que esse NNT de 8 ou até de 30 é muito bom, né? Tem várias práticas que a gente faz que não chegam a ter. A gente precisa tratar muito mais pessoas, né, para ter um benefício. Então, por exemplo, estatina, que seria uma medicação para prevenção de infarto, né, o NT ficaria em torno de 50. Você precisaria tratar 50 pacientes por 50 anos para prevenir o infarto. Né? Por 50 anos não, desculpa, 5 anos. 50 pacientes por 5 anos para prevenção de um infarto. Né? Diferente, por exemplo, quando você fala de um coronavírus, de paciente de ventilação mecânica, que ele tem um risco muito grande de mortalidade em 28 dias, em 30 dias, você vê o efeito bem mais rápido em bem menos pacientes. Né? Então, acho que o NNT nos diz o tamanho do efeito daquela terapia. Né? Então, não basta ser só um resultado positivo. Se você precisa tratar muita gente para ter um efeito, vale a pena você, de fato, analisar se aquela evidência é tão boa assim mesmo. Apesar de ter sido publicado, apesar de ser estatisticamente significativo. Entendeu? Legal. E
Eu queria tocar num outro assunto que é a questão do dado, né? É uma coisa que a gente conversa bastante, né? A coisa do Uhum. acesso ao dado. Então, a gente, acho que toda a comunidade científica, acadêmica ficou muito, alguns ansiosos, outros muito entusiasmados, né? Quando saiu o resultado do Recovery. E alguns, assim, entre nós, um pouco mais cautelosos, né? Porque eles não soltaram o dado, né? Soltaram só uma tabela com a informação pronta e acredita nisso aí que a gente está dizendo. Agora saiu o pré-print, né? Finalmente, com as curvas lá de Kaplan-Meier, e a gente deu uma olhada e tudo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância dessa coisa de ver o dado, né? Porque o que acontece? Tem muita gente que lê estudo clínico e não se preocupa muito com vídeo, o exemplo do Surgisphere, né? Não se preocupa muito de onde vem o dado, né? Como ele foi obtido, coletado, a questão ética que envolve essa coisa da pesquisa clínica, né, com seres humanos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão, assim, a forma de obtenção do dado, a importância que isso tem para a qualidade do estudo, né? E também essa política de acesso, né? De pesquisadores independentes poderem acessar aquele dado. Eu vou começar pela segunda parte, né, o acesso ao dado. É, assim, bem ou mal, essa pandemia, eu acho que algumas pessoas caíram no meio dessas discussões médicas sem entender o contexto da pesquisa médica como já é feito, né? Então, boa parte de estudos clínicos, né, de terapias com farmacológicas, medicações, são conduzidos pela indústria farmacêutica. E quase em todos os casos, os dados não são disponibilizados, né? Em alguns casos, em muitos deles, inclusive, nem o primeiro autor do artigo tem acesso ao dado. E às vezes o primeiro autor não foi nem o cara que escreveu, não foi nem a pessoa que escreveu o artigo, né? Muitas vezes o artigo foi escrito por um escritor da área médica, às vezes nem médico, contratado pela indústria. A gente chama isso de escritor fantasma, um ghostwriter, e a indústria sempre procura pessoas relevantes na comunidade para colocar o nome e ter impacto naquele artigo. Isso é com certeza um dos grandes problemas, né, da área médica, porque como que outros pesquisadores podem refazer as análises ou podem confiar que o pesquisador ou os pesquisadores responsáveis pela análise inicial tomaram todos os cuidados possíveis, né? Raramente um estudo feito pela indústria, talvez não seja tão raro, mas um estudo clínico randomizado na indústria, ele não tem falhas tão óbvias que nesse estudo do Didier Raoult, por exemplo, né? A indústria farmacêutica, ao longo do tempo, foi ficando melhor, né, em utilizar técnicas cada vez mais sofisticadas em produzir o resultado que ela quer, né? Então, primeiro, o não acesso ao dado faz parte de um sistema onde a gente tem um sistema médico onde não produz ou não busca produzir drogas tão benéficas assim, né? O objetivo em si não é de fato, olha, eu quero testar que a minha medicação é benéfica. E o objetivo eu quero aprovar minha medicação no mercado e vender essa medicação, né? E aí o problema da Surgisphere, com um artigo observacional do The Lancet, da hidroxicloroquina, foi que parece que muitas pessoas passaram a saber desses problemas, ou nesse problema específico. Nossa, como que o The Lancet não revisou isso? Né? Como que a revisão por pares é um processo ali, inclusive, alguns questionam essa necessidade de revisão por pares, porque não é a prova de erros, não é porque o artigo foi revisado por pares e aquilo ali é um resultado cientificamente confirmado. Não é assim. Então, o exemplo do The Lancet mostra que teve um problema na obtenção dos dados, provavelmente aquela empresa ali tinha aqueles dados, a gente não sabe nem se os hospitais tinham acordado em passar aqueles dados para a empresa, para a Surgisphere, né? Como que você tinha 96 mil pacientes, só 4 autores, né? Nenhum desses hospitais no artigo mencionou, opa, não, eu tenho um acordo com a Surgisphere para passar meus dados para minha base de dados aqui. Muito curioso, né? Mas, de novo, o estudo da área médica o dado sempre foi considerado proprietário. Tem um caso interessante, né, que é o do Tamiflu.
Em 2009 a gente teve aquela pandemia, né, a pandemia do H1N1, influenza, gripe, onde que os resultados dos estudos da Roche, a fabricante do Tamiflu, mostravam que ele era benéfico. O governo americano e o governo inglês estocaram o Tamiflu, né, achando que ia reduzir as hospitalizações da pandemia. Aí, mais tarde, depois de tanto tempo, acho que, se não me engano, foram anos, um dos pesquisadores da Cochrane, Thomas Jefferson, tentando de todas as maneiras acessar todos os dados da Roche, demonstrou que, na verdade, a análise da Roche era enviesada. O Tamiflu não previne hospitalização, não previne mortalidade. A única coisa que o Tamiflu faz numa gripe é reduzir os sintomas em 20 horas. Né? Não chega nem a ser um dia. Então, como que a Roche fez isso? Né? Primeiro, ela conduziu vários ensaios clínicos e ela não publicou de dezenas. Né? E esses dados morrem, ficam lá no banco de dados da indústria. Quem sabe até mesmo a indústria não incinerar esses dados, né? Para não ter, de fato, nenhum rastreio. Né? E só publicou aqueles resultados positivos. Depois, quando você tem todos os acessos aos dados, você vê que a evidência não parece tão benéfica assim. O Thomas Jefferson processou a Roche no mesmo valor em que o governo, acho que não me engano, o governo americano comprou e estocou o Tamiflu. Né? Eu acho que é uma situação interessante. São coisas que acontecem na área médica, esse tipo de polêmica e controvérsia, quando você permite que a indústria conduza o ensaio clínico sem a obrigação de publicação ou sem que o dado fosse público. Né? Eu sou completamente contra a indústria conduzir o ensaio clínico. Eu acho que o ensaio clínico, o Recovery é um bom exemplo. Pesquisador independente, pesquisador sem conflito de interesse. Seria legal também, o Recovery também não disponibilizou os dados, não é uma prática muito comum na área médica a disponibilização dos dados. Né? Então, evidentemente que melhoraria, né, as nossas análises e confianças na evidência. Né? Imagina, o peer review, nem os revisores olham os dados, mas imagina, você publica o artigo em questão de horas, em questão de dias, vários pesquisadores vão poder baixar aqueles dados, refazer aquelas análises e ver, não, essa análise aqui não foi a melhor bem feita, né? Não é adequada nesse caso, deveria ser essa. Isso certamente só teria melhorar a pesquisa médica. Né? Sim, concordo. Felipe, o Wagner tem uma pergunta aqui sobre o NNT. Ó. O NNT é uma ferramenta muito interessante e valiosa, né, de consulta. Ele pergunta o seguinte, ó, quais outras ferramentas parecidas podem ser utilizadas para ter informações rápidas sobre evidências da ação de fármacos? Mas eu acho que isso pode ser substituído por intervenção, né? Fármaco pode ser substituído aí por intervenção. Eu não acho que eu não sei responder assim, qual outras ferramentas parecidas, né? Assim, a gente tem que analisar o NNT, ele diz o número necessário para tratar, mas ele não diz o desfecho. Você tem que entender qual é o desfecho que você está analisando, né? Porque você pode ter um número necessário para tratar com um desfecho ruim. Tem que ficar sempre atento ao desfecho. Né? Então, no caso do Recovery, da dexametasona, o desfecho era mortalidade geral. Né? Então, é um bom desfecho. Aí você olha para o NNT de 8 e você fica, opa, realmente um dado muito bom. Né? E um análogo ao NNT seria o NNH, o número necessário, Number Need to Harm, que seria o número necessário para você poder causar um mal com a medicação. Também é uma outra forma, é o NNT calculado em relação ao dano e não em relação ao benefício. É uma outra forma de a gente comparar. A gente pode ter quando a gente não tem mortalidade geral, por exemplo, a gente pode ter um efeito como infarto e alguma outra medicação previne o infarto, mas causa um outro problema. E a gente poderia calcular o NNT da prevenção de infarto e o NNH desse outro problema para a gente entender se a gente pode prescrever ou se não deve prescrever. Você pensaria em alguma outra coisa, Alisson, em relação a isso? De ferramentas valiosas? Né? Talvez as reduções, né? Redução de risco relativo ou a redução absoluta do risco. Eu prefiro a redução do risco absoluta, né? Eu acho que a redução do risco relativo ela tende a ser inflada, né? Ela tende a ser bem inflada. E quando chega na mídia, assim, fica uma proporção muito clara, muito grande. Eu acho que o efeito é muito benéfico e às vezes não necessariamente é. O risco relativo acaba sendo uma característica ali que é geral na população, né? Por isso que ela é geralmente mais alta. O absoluto você consegue aplicar no paciente individualizado, né? Você consegue, a redução absoluta do risco você consegue aplicar no paciente ali na beira do leito, né? Para fazer uma intervenção.
eu acho que essas são ferramentas boas para se usar e que a gente tem acesso lendo os ensaios clínicos, né? Então, Sim, se a gente... eu só tomaria cuidado é o seguinte, o NNT é uma ferramenta valiosa, mas, de novo, assim, além como desfecho, a gente tem que sempre entender da onde que foi obtida, né? Ah, foi obtido num estudo com 1.000 pessoas, randomizado, bem feito. É só, de fato, não colocar a ferramenta na frente, né, da utilidade dela. Senão vira aquela meta-análise do Didier Raoult, né? Aquilo ali é, de fato, o método na frente de tudo, não importa como você faz. Não é isso que a gente quer. A gente quer, de fato, fazer tudo direito e utilizar as ferramentas, e aí sim elas vão dar as respostas que a gente gostaria. Né? Bom, acho que outras ferramentas parecidas, não tão rápidas, uma meta-análise seria, né? A Cochrane, a organização Cochrane é uma organização independente que tem feito ao longo dos anos revisões sistemáticas, em muitos casos com meta-análises muito bem feitas. Inclusive o Thomas Jefferson, do caso do Tamiflu, ele é pesquisador da Cochrane e ele foi o responsável aí para fazer a revisão sistemática dessa classe de medicação para o influenza. Então, a revisão sistemática seria, com meta-análise, seria também uma outra maneira de analisar mais rapidamente o benefício das intervenções, né? E que você não ficará preso a apenas um artigo ou um estudo, né? Outros grupos, por exemplo, vão fazer também o estudo da dexametasona, né, de baixa dose, né? E no final, assim, depois de um tempo, se o caso de coronavírus não acabar, a gente vai poder comparar ou até juntar esses estudos num só. Inclusive, o logo da Cochrane é um logo baseado, plot, né? é um gráfico de floresta, assim, de uma revisão sistemática famosa que mudou a prática clínica, né? Os estudos eram meio que conflitantes e, de fato, mudou a prática clínica o uso de corticoide em grávidas, né? Legal. Eu acho que talvez, assim, para a gente fechar um pouco da história das evidências e tudo, acho que era legal a gente falar um pouquinho sobre... A gente falou muito sobre as evidências, né? Que ferramentas usar, como comparar e tudo. E eu queria voltar um pouco na questão da evidência de baixa qualidade. Uhum. Aproveitar que você mencionou o Didier, né? Essa última meta-análise dele, agora esse estudo. E, assim, se você pudesse dar algumas sugestões, dicas, assim, do que não fazer, né? De como não conduzir um estudo clínico. O Didier Raoult podia montar um curso disso, né? Uma disciplina em Marseilles sobre como não proceder, como não conduzir um estudo clínico. Mas se você pudesse apontar, assim, os principais problemas que você consegue ver naquele tipo de estudo que o Didier fez, e que, assim, não estou fazendo essa pergunta por nenhum tipo de maldade, não, né, considerando o Didier, mas muito porque tem se causado, os estudos dele, a figura dele, né, tem causado um impacto muito grande no mundo, né, as pessoas... É curioso como as coisas são, né? O Andrew Wakefield fez um estudo ruim em 98, causou um impacto muito grande, né? Me parece que o cérebro humano, ele quer alguns resultados, ele escolhe a priori quais resultados são interessantes, né? Então, ninguém conhece os pesquisadores que mostraram que a vacina da MMR não causa autismo. São dezenas, não é um só. Mas o Wakefield é considerado, assim, hoje, boa parte da comunidade médica, ou divulgadores e pesquisadores, conhece o Wakefield pelo estrago que ele fez, né? Eu estou conhecendo o Didier Raoult também pelo estrago que ele está fazendo, né? Agora, quantas pessoas ouviram falar no Peter Horby ou no Martin Lauderdale, que são os responsáveis pelo recovery? Pouquíssimos, mas na mídia o Didier Raoult, inclusive hoje eu fiquei sabendo de mais um dele, um observacional, sei lá, de 37 mil pacientes, né? E é engraçado que sem no WhatsApp, controle, né? No WhatsApp, muito parecido com o primeiro, né? Vem o link do estudo com a imagem do gráfico já, entendeu? O gráfico sempre na frente, entendeu? A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de, né? Quando a gente olha estatística, né? Tem sempre aquela frase que um gráfico vale mais do que qualquer estatística. Para o cérebro humano é isso, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não quer o gráfico, a gente quer analisar como que a gente chegou naquele gráfico, né? Então,
um cuidado, além daquilo tudo que eu falei do Dia Raul, eu tenho que sempre lembrar que é muito comum um artigo médico sem grupo controle, né? Ah, o médico está aqui, a gente viu durante essa pandemia inúmeras pessoas falando, ah, tem protocolo de hidroxicloroquina na Espanha, tem... Gente, você medicar o Covid-19 não tem mortalidade alta, né? A gente viu que a mortalidade em entubados no estudo Recovery era 40%, né? Então, a mortalidade em todo mundo fica em torno dos hospitalizados, fica em torno de 20%. Né? Você não vai ver essa diferença em olho nu do paciente que melhorou ou que não melhorou. A gente viu os casos do estudo CAST, onde os pacientes tomavam medicação, claro que são casos mais crônicos do que o coronavírus, mas mesmo assim os médicos achavam que estavam salvando vidas. Nenhum deles, nesse meio do caminho, falou, opa, essa medicação está causando aqui um aumento de mortalidade. Né? Então, o primeiro, toma cuidado com os estudos não controlados, onde que o médico tem um grupo de pacientes que ele medicou e ele mostra só o resultado. Olha, a mortalidade foi 100%. Isso não, como é que eu vou saber o que aconteceria com aquele paciente? Talvez seja um centro, um hospital de baixa mortalidade. Né? Se eu ir num hospital aqui pequeno, olhar os pacientes de Covid, talvez esse hospital tenha uma mortalidade muito menor do que um hospital de referência aqui, um Pedro Ernesto da vida, que é um hospital universitário, está tratando os pacientes mais críticos, por exemplo. Então, a gente precisa do grupo controle. Né? Então tem que tomar cuidado, né, com esse tipo de o gráfico na frente, controlar bem a sua análise, né, você entender que o olho nu não é suficiente para, tipo, se você não estiver falando de uma doença com uma mortalidade de perto de 100% e muito rápida, onde que você tenha de fato uma medicação que você possa, o que é raro acontecer hoje na medicina. Né? Legal. Bom, eu acho que ninguém tem mais pergunta aqui. O que você diz, Felipe? Você quer fazer um fechamento, uma conclusão? Eu acho que o fechamento é sempre o objetivo, né? A gente tomar cuidado com as evidências. Né? A gente não quer o resultado pronto. A gente não está atrás de um resultado específico. A gente quer, de fato, aquilo que em evidência, né? Eu acho que é importante você ser cético, não ser cínico. Né? E aí, o que a gente tem visto pessoas como o Didier Raoult aparecendo, conduzindo pesquisas muito ruins, e quando sai uma pesquisa interessante que vai ter um benefício para os pacientes, estão sendo cínicos. Né? Nenhum dos estudos do Didier Raoult chega perto de nenhum desse do Recovery, muito longe. Nenhum deles randomizado, inclusive o Didier Raoult, ele se vangloria por nunca ter feito um ensaio clínico randomizado, né? Considera antiético, assim, ele é de fato, eu acho que o Didier Raoult poderia ganhar o prêmio do Andrew Wakefield de 2020, né? Porque o estrago que ele fez assim na crise da pandemia está vendendo esperança, né, sem de fato ser uma possível esperança, sem de fato demonstrar que é uma possível esperança. Eu acho que o que ele está fazendo é ludibriando as pessoas. Né? Eu não estou nem dizendo se ele está fazendo isso de forma consciente. Né? Eu li uma história dele, parece que ele tomava cloroquina desde criança, já pesquisava cloroquina há muito tempo para outras coisas. Então, assim, me parece que, eu não sei se ele é antiético igual o Andrew Wakefield, que de fato tinha um acordo para chegar num resultado, um acordo comercial, financeiro, conflitos de interesse. Né? Eu não sei se esse é o caso. Mas, assim, que não é uma pesquisa boa, não é uma forma interessante de analisar evidências. Né? As pessoas têm que ficar atentas, que não é porque tem um artigo que saiu que ele é de fato igual ao outro artigo. Né? A maioria das pesquisas médicas, infelizmente, são descartadas. Né? Os estudos, às vezes, pequenos, não vão ter uma... Como é que a gente viu outro dia um estudo, né, registrado no Clinical Trials para heparina com 180 pacientes, né? Muito pequeno, assim, para a gente ter uma confiança de que os dados, de fato, vai achar algum efeito. Então, bom, acho que é isso. Legal. E você, comenta alguma coisa aí. Eu acho também que uma mensagem que é importante é assim, falar que para a população em geral e para a mídia, né, os jornalistas têm contribuído muito para essa percepção também que é causada.
parece que a ciência está todo dia mudando de ideia, né? Todo dia parece que sai uma coisa que contradiz aquilo, e aí fica essa ideia de que o cientista não sabe o que está fazendo, porque todo dia muda, né? Defende uma coisa diferente. E eu acho que uma mensagem que fica clara daqui, dessa nossa discussão, né, da sua apresentação e tudo, das informações que você trouxe para a gente, uma informação que eu acho que é legal para se propagar para as pessoas, é que assim, não existe essa crise dentro da ciência de que os cientistas estão em completo desacordo em absolutamente tudo e que a ciência muda todo santo dia, né? Não é bem assim. Então, existe sim o dissenso, né, de divergências em várias áreas, mas de um modo geral a ciência é bastante sólida, né, em acordos assim, e não são acordos de cavalheiros, né, de acordo de não, vamos concordar porque isso é gentil, nada assim, são acordos por conta de evidências, né, de evidências sólidas. E é muito difícil você defender e se manter dentro da ciência, né, ter vida longa e próspera dentro do nicho acadêmico, científico, se você não tiver alinhado com as evidências, né, sólidas. Provavelmente você cai no ostracismo, como a gente já viu acontecer na história aí com vários pesquisadores renomados, né, e premiados, inclusive, o caso do Montagnier, né, descobriu HIV e tudo, e aí, de repente, o cara começa a falar de teletransporte de DNA, umas coisas assim, sabe? Então, eu acho que é uma mensagem que é legal, que fica dessa nossa discussão aqui, é que as pessoas entendam assim como que a ciência todo santo dia, né, precisa ponderar sobre a qualidade das evidências que são produzidas, a qualidade dos estudos que são produzidos. Então, todo dia sai estudo novo e todo dia sai muito estudo novo. Mas não é todo estudo que merece a nossa consideração, especialmente na pesquisa médica, né, que merece influenciar a conduta de alguém na clínica. Você precisa sempre ter todos esses cuidados que você mencionou aqui para a gente, né? Olhar se o estudo é controlado, se ele foi, o método tem ética, o método está correto, não tem vieses que comprometam demais os dados. Tudo isso acho que precisa ser avaliado. E aí, bom, na academia as pessoas têm alguma habilidade de fazer isso, embora eu perceba que existe uma deficiência grande, né? Mesmo entre cientistas, de avaliar a qualidade da evidência. Vide Didier Raoult, né? Tem uma dificuldade grande de entender o papel de um ensaio randomizado, controlado. É difícil entrar na cabeça dele a utilidade desse tipo de ensaio. Mas eu acho que essa é uma mensagem importante para a gente finalizar a nossa conversa, né? As pessoas entendam que essa impressão de que a ciência muda todo dia é porque a mídia sempre dá muita visibilidade para aqueles estudos que são ruins. E esses estudos, com certeza, vão ter um resultado diferente no futuro. Comentando sobre isso aí, eu acho que a mídia não tem um bom papel, né? A mídia sempre reporta, às vezes, o último estudo como se fosse uma conclusão. Saiu um estudo que diz isso. Né? E é muito comum, né, em coisas, às vezes, nutricionais, né, que são, de fato, estudos observacionais, né? A diferença muito pequena, muito provavelmente sendo viés, né? Mas assim, aí, o café é bom para isso, o café aumenta o risco disso, o café diminui o risco disso, chá diminui o risco daquilo, causa aquilo dali, café é bom para Alzheimer, enfim. Teve um pesquisador, Andrew Althouse, ele é um estatístico, um cara de métodos, que ele falou assim, é praticamente um gerador de pesquisa nutricional, né? Pega um item alimentar aqui, aumenta, diminui o risco, tal desfecho de saúde. Então, assim, você fica com essas pesquisas com a população achando que a ciência concluiu que aquele item causa aquilo. E não necessariamente de fato, que o estudo chegou. Né? Por exemplo, um dos casos observacionais que eu acho super interessante é a questão do álcool em moderação. Aí você pega notícias dizendo que o álcool em moderação é benéfico para a mortalidade cardiovascular, doença cardiovascular. Né? Essa é uma das hipóteses, mas a outra hipótese é, de fato, que o grupo que você está comparando, o grupo controle, né, como é um estudo observacional, aquele grupo que bebe em moderação, ele é bem diferente do grupo que não bebe. Por que a pessoa não bebe? O grupo que bebe em moderação, primeiro, já é um grupo que consegue acesso à bebida e consegue se controlar a ponto de beber em moderação. Então, um grupo que necessariamente é muito diferente do grupo que não bebe. Pode ser um grupo que não bebe, pode ser um grupo mais velho, um grupo mais doente, um grupo que já bebeu no passado, deixou de beber. Obviamente que todas essas variáveis muito claras você tenta controlar na análise estatística, mas esses fatores não sempre são levados em consideração.
né? E tem estudos que, quanto mais controlam por esses outros fatores, a diferença entre os abstêmios e os que bebem em moderação começa a diminuir, né? Então, assim, não tem uma evidência clara de que beber em moderação traz algum benefício. Além de que, se você recomendar isso, você corre risco da pessoa beber em excesso, né? Quem, de fato, vai beber em moderação. E, de novo, aquilo que você mencionou, né, lembrando do NNT, o efeito é pequeno, né? O efeito é bem pequeno. Né? Um tempo atrás, eu li um artigo sobre essa linha de pesquisa, que a pesquisadora concluiu o seguinte: na mesma base de dados, no mesmo conjunto de dados desses estudos observacionais de álcool, a gente consegue ter muito mais confiança que o álcool é um agente causal de diferentes casos de câncer do que ele é um agente causal numa melhora no caso de uso dele em moderação para a doença cardíaca. Tem muito mais viés, né, na segunda parte, né, no efeito benéfico, no suposto efeito benéfico, do que no efeito danoso. Por exemplo, curva de dose-resposta, por exemplo, né? Quanto mais álcool, mais câncer, por exemplo, é uma das variáveis que você olha para ensaios observacionais, né? Tem aquela famosa... Já em 65, né, o Bradford Hill discutia como você pode aumentar, inferir causalidade de estudo observacional, de associação. Isso ficou conhecido como critério de Bradford Hill, né? Não é um guia propriamente dito, né? Assim, não é um critério mesmo, satisfazeu e de fato é causalidade, mas é uma ferramenta, né, que a gente pode olhar e analisar aquela relação de estudo observacional e outros estudos, como de pesquisa básica, como, por exemplo, a gente sabe que o cigarro em pesquisa básica é cancerígeno, né? Aumenta a nossa confiança que a gente tem uma relação de causa. Legal. Vamos deixar as pessoas perguntarem, ver se elas querem falar alguma coisa, ao invés de escrever? Gente, se vocês quiserem, quem quiser desmutar o microfone e perguntar alguma coisa, a partir de agora fiquem à vontade, tá? Para comentar. A gente está perto do finalzinho já. E aí, se vocês quiserem interagir, tiverem alguma dúvida quiserem perguntar alguma coisa sobre essas questões de evidências de estudos, métodos de estudos, né? Modelos, diferenças entre tipos de estudos, como que a gente avalia isso, fiquem à vontade. Eles podem desmutar, né, Felipe? Já permiti. Só pedir desculpas para o Eduardo, o Eduardo Santos, porque a gente não é que a gente não valorizou a sua pergunta não, tá, Eduardo? É que é uma pergunta que para a gente, né, no momento é uma pergunta meio difícil de responder, né, Felipe? É difícil. A questão de romper a quarentena é uma questão meio complicada. Se você quiser ser conservador, você pode falar que aumenta o risco, né? Óbvio, né? É uma forma fácil de você falar, né? Aumenta o risco. Não tem a resposta que a gente vai dar não é a resposta que ele quer é uma resposta conclusiva, assim, clara, né? E, de fato, você ter esse dado hoje em dia é muito difícil. Aqui no Rio de Janeiro parece que a transmissão, esses dados mais epidemiológicos eu estou um tempo sem ver. Parece que o R do vírus estava em 1,4, entre 1,4 e 1,2, né? Então a gente ainda não suprimiu o vírus de fato, né? A gente tinha que conseguir botar ele em 1, a gente não conseguiu, né? Então, abaixo de 1, né? Abaixo de 1, exatamente. A ideia seria botar ele abaixo de 1, né? Esse R seria a quantidade de infecções a partir de uma primeira pessoa doente. Uma pessoa doente pode infectar, hoje no Rio de Janeiro, em torno de 1,500 pessoas. Então, o objetivo de uma quarentena, no isolamento, é você chegar a que o R se torne menor que 1. E aí uma pessoa não consiga infectar uma outra. E aí a transmissão do vírus vai caindo a ponto de o vírus ser erradicado. E a gente não conseguiu, né? Não só no Brasil, em vários outros, não só no Rio de Janeiro, né? Em outros estados também, São Paulo também está com números ruins. E Estados Unidos, que estava com uma melhora, a curva estava aparecendo
descer, eu acho que impulsionado por 5 estados, a curva começou, de novos casos começou a aumentar também. Então... Aqui a gente tinha aqui em São Paulo, que é uma cidade, Marília, que tinha mudado de fase, né? Se colocou as fases laranja, vermelha, verde, tudo. E aí Marília teve que voltar para a fase vermelha, porque abriu, né? Reabriu, e aí as pessoas começou a subir de novo o número de casos muito rapidamente. E aí teve que fechar tudo de novo. Então acaba que assim, essa é realmente uma questão que não tem uma resposta definitiva agora, né? A gente não tem como dar essa resposta definitiva agora, nesse momento. Uhum. Daí perguntou o seguinte: você quer comentar alguma coisa antes de eu ler essa outra pergunta aqui? O que faz efetivamente o R abaixar? É uma boa pergunta, né? De fato, o que a gente precisa fazer para o R abaixar é, de fato, saber onde estão os casos, né? Uma pessoa, né? O R é a medida de infecção, de transmissão do vírus, né? Então, a gente precisa saber quem está infectando, né? Como é que a gente sabe quem está infectando? Testando, né? E a gente tem pouco teste no Brasil. Inclusive, recentemente, a gente começou a misturar os testes, parece. A gente está usando o PCR junto, né, e colocando... eu não sei se o dado original está dessa maneira, mas nos relatórios do governo, os casos estão... Está tudo misturado. O que é contado como diagnóstico feito pelo PCR e pelo teste rápido, pela sorologia, o anticorpo, enfim, alguma coisa desse tipo. Então, o que faz o R baixar? Você descobre o caso, isola ele, né? E esse caso é positivo, quais são as pessoas que ele teve contato? Porque aquelas pessoas já podem estar doentes, estar transmitindo o vírus. É descobrir aquelas pessoas, preferencialmente testar aquela rede de contato e isolar os positivos, né? E você precisa fazer isso com frequência, além do teste amostral da sua população. Então, você precisa ter essa informação de onde está o seu principal problema, onde é que está o seu maior contágio, né? Testa de forma, por exemplo, uma cidade de forma aleatória, faz uma amostra igual você faz de votação, né? Eleição. Você pode usar até a soroprevalência para fazer isso, né? Você tem que saber onde é que está o seu principal problema, onde está a concentração de casos. Opa, então você foca ali, começa a testar mais aquela região, descobre onde estão os problemas, os casos positivos, tenta analisar isso tudo. Seria feito por os países, diversos países têm feito isso, são políticas dos governos, né? O Brasil parece que tem feito muito pouco, especialmente essa parte do rastreamento dos contatos, né? E óbvio, quando o cara é positivo, especialmente quando está doente, porque quando ele está doente ele transmite mais, e fica isolado. Isso não tem dúvida, entendeu? O negócio máscaras, legal, né? Você usar máscara quando sair, porque, de novo, você pode estar infectado e não saber. Então, você colocando uma máscara, você impedir da outra pessoa ser contaminada e também daquela pessoa que não sabe te contaminar, né? Lavar a mão com frequência, né? Porque é um vírus respiratório, né? A gente tem o hábito sempre de levando a mão ao rosto e tal, levando a mão ao olho, enfim. Só um comentário a respeito disso, assim, bem rapidamente. Uma medida que alguns países têm adotado sobre o rastreio, né, de contactante é de fazer uma cadeia de 30 a 50 pessoas. Então, para um caso confirmado, você rastreia as 30 pessoas últimas que tiveram contato com esse caso. E isola todo mundo, independente de testagem. Isso é uma medida... mais barata, né? Talvez, mais barata. E que talvez aqui para o Brasil funcionasse de maneira mais efetiva. Por quê? Porque o teste ideal é o PCR, né? É o molecular. Esse é o teste ideal que a gente deveria estar usando para todo mundo. Mas a gente sabe que o Brasil não tem capacidade, não tem instalado equipamento, né, máquina instalada no país inteiro suficiente para essa demanda, né, para fazer o teste. Também não tem mão de obra, né? Embora a PCR seja uma técnica muito básica, assim, dentro de laboratórios de pesquisa, mas se a gente for diluir isso em laboratórios no mundo, é um número muito pequeno de mão de obra qualificada que sabe fazer o exame. Então, PCR é um exame que é caro, ele é mais caro, a gente não tem capacidade instalada no país, tem muita máquina que foi comprada e até hoje não está funcionando, porque são plataformas de empresas diferentes, e aí a placa de amostras não encaixa em qualquer... A placa daquela empresa só encaixa no aparelho daquela empresa,
né? Então, isso é um problema que a gente ainda tem aqui no Brasil, de comprar várias plataformas diferentes e aí ficar refém daquela empresa para o resto da vida, né? Porque só os consumíveis daquela empresa que funcionam. Então, dado que a gente não tem capacidade de fazer diagnóstico molecular com PCR no Brasil, talvez uma medida mais de epidemiologia raiz, né? Foi isso que funcionou, por exemplo, para controlar o surto de cólera de 91. Né? Em 91, o Brasil teve surto de cólera, uma epidemia, e quem resolveu a epidemia foi o PACS, né? O Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Não foi médico, enfermeiro, não foi ninguém assim, foi o agente comunitário de saúde que resolveu o problema da cólera no Brasil em 91, naquela época. Né? Por quê? Ia nas casas das pessoas, detectava os casos, olhava as condições sanitárias e tudo, fazia uma educação ali, e isso resolveu. Então, talvez fosse uma coisa para a gente começar já a discutir, pensar, né, no âmbito de gestão, né, os governos do estado, municípios, governo federal, discutir o isolamento mesmo de contactantes, né, de empregar isso. Porque simplesmente não tem como testar todo mundo. Tem mais pergunta aqui, né, Felipe? Eu vi. É possível afirmar que o isolamento realmente salva mais vidas do que não fazê-lo, sabendo que existem outros fatores difíceis de mensurar, como as mortes causadas em decorrência do isolamento, suicídio, violência doméstica, crise econômica? Uma pergunta bem difícil, né? É bem complexo esse tipo de pergunta, né? Eu acho que a ideia do isolamento seria que ele fosse de curto prazo, para que, por mais que você tivesse esses outros problemas ao mesmo tempo, esses problemas fossem pequenos. Né? O vírus está numa curva exponencial, causando inúmeros casos, com possibilidade de lotar os seus CTIs, os hospitais, né? Aumentando a mortalidade. A gente teve no Rio casos desse tipo, em que a gente ficou sabendo através de relatos de pessoas que trabalham em imprensa, em que as pessoas ficaram sem acesso ao sistema de saúde. Mas, assim, eu acho que essa preocupação é válida se, por acaso, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente ficar mantendo esse R em 1,5 por muito tempo, né, onde que a gente não consegue mitigar o vírus, é muito provável que, se a gente sair mais, vai aumentar o R, causando, de novo, um aumento de casos, né? Então a gente fica no meio do caminho. Né? Eu acho que o pior cenário possível, um dos piores cenários possíveis, é esse meio do caminho que a gente está. Né? A gente não consegue sair completamente, a gente está melhor do que a gente já esteve, mas a gente não consegue voltar à normalidade. E aí, a crise econômica vai continuar, porque a gente não consegue reabrir. Se a gente reabrir agora, provavelmente vai ter uma piora dos casos, a gente vai voltar a fechar. Né? Então a gente vai ficar nesse meio do caminho, talvez não seja de fato o meio do caminho, né? Mas nessa zona intermediária aí, por quanto tempo? Né? E aí, quanto mais tempo a gente ficar, a gente vai ter que lidar com suicídio, violência doméstica, todas essas outras variáveis, né? Porque mesmo em países em que suprimiram o vírus, vai ter uma onda consequência de emprego, né? Perda de emprego. A crise econômica em si, por si só, não acredito que seja só por causa do isolamento. Existe um fato do que o vírus está aí. As pessoas se informaram e recomendando ficar em casa. As pessoas querem mitigar o risco delas contraírem o vírus e de falecerem. Então, as pessoas não querem ir para a rua comprar. Então, isso vai ter um efeito, né? Assim, não é só o fator econômico de que governos sancionaram o fechamento do comércio, né? Eu acho que as próprias pessoas, pelo menos uma parcela, está consciente de que para ela é melhor ficar em casa e se proteger o máximo possível. Não é 100%. Se você precisar sair para comprar um remédio, você vai sair para comprar, se protegendo e tal. Já entrando um pouco na pergunta do Eduardo. Quando você precisa sair, você tem que sair. Você vai fazer o quê? É sempre você pesar o que você quer, o que você precisa fazer. Eu já lidei com situações em que tinham pessoas doentes, em que as pessoas não queriam sair de casa, mas claramente as pessoas precisam ir para o hospital, entendeu? Então, assim, existe um pouco de medo, às vezes, exagerado. Não que o Covid não seja um problema, ele é um problema, ele precisa ser enfrentado. Mas se você tem um outro problema em casa, o seu potencial de contrair o vírus torna-se secundário, né? Tem relatos de pessoas morrendo de infarto em casa, com medo de contrair coronavírus, por exemplo. Então, é esse tipo de peso nas nossas ações que a gente tem que tomar cuidado. Se estiver tudo bem, tudo tranquilo, fica em casa,
de preferência não saia e tal. Mas se você precisa sair por problema de saúde, algum problema sério, saia, porque você ainda tem uma probabilidade de não pegar o vírus, né? Agora, quando você tem um problema de saúde você já tem, aquele problema você já tem, entendeu? Tem uma outra pergunta aqui, Felipe, do Ivagner. Medidas diferentes de casamento, há estudos que mostram ações... É uma boa pergunta, Wagner. Muito boa pergunta. Eu acho que, junto com a pergunta do Ricardo, a gente vai saber melhor o que deu certo, o que não deu certo, ou do tipo, que medidas fazem mais sentido, né? Medidas mais radicais fazem mais sentido, ou aquelas que não fazem tanto sentido. O grande problema que eu vejo desses estudos, né, são, de fato, vieses. Porque, por exemplo, os países que fizeram medidas mais agressivas, isolamentos mais agressivos, eles provavelmente foram aqueles que, no início, tiveram uma curva com um crescimento exponencial muito grande. Então, você vai chegar à conclusão que o isolamento, aquela medida drástica, não teve efeito, mas, na verdade, foi que ele já estava numa situação muito ruim. Então, essas análises são estudos comparativos entre países, entre os lugares, extremamente complicada, né? Tem uma tendência grande de a gente chegar a conclusões equivocadas, digamos assim. Então, a gente tem que tomar cuidado. O que eu acho é o seguinte, o isolamento, o distanciamento social, o uso de máscara, a gente tem uma certa confiança de que são medidas que funcionam para a prevenção do vírus. Isso não tem dúvida. Aí, por exemplo, você pode pegar um lugar em que, hipotético, as pessoas já estão em casa, as pessoas estão fazendo um bom isolamento. Você talvez decretar um lockdown nesse lugar não vai ter o efeito desejado, porque as pessoas já estão conscientes e já estão se protegendo o máximo que elas podem. Então, você colocar um lockdown naquele lugar não vai ter efeito. E se você fizer uma análise desse lugar como lockdown, você vai mostrar, opa, o lockdown não teve um efeito tão grande assim, não precisamos de lockdown. Mas talvez o lockdown funcione em outro lugar, onde as pessoas estejam mais relaxadas, por exemplo. Então, tem que tomar cuidado sobre esses efeitos comparativos, né? Quando começou o lockdown, como estava o número de casos, é uma análise com muitas variáveis. Eu acho que vai levar anos até a gente aprender de fato do tipo, olha, esses são os melhores dados que a gente tem, as melhores conclusões que a gente pode tirar do que funcionou, do que não funcionou para suprimir o coronavírus. Eu sei que tem um estudo rodando, e não tá terminado, ainda tem um estudo rodando que está analisando a conduta de enfrentamento de diferentes países. Então, assim, eu acho que próximo daqui a um mês, no máximo, deve estar saindo essa publicação. E aí a gente pode ter alguma resposta para essa pergunta que o Wagner colocou, um pouco mais, né, talvez mais assertiva. Mas ainda assim, eu acho que essa análise crítica que você fez, Felipe, ainda que depois de sair esse estudo, ainda assim ela vai se manter, ela vale essa mesma análise, porque Sim. É muito complicado a gente comparar medidas de países diferentes, né, culturas diferentes, comportamento social diferente, né, entre as pessoas. E a gente está falando de uma doença infecciosa. Então, assim, a gente fez toda essa discussão, mas eu queria voltar só num ponto aqui do Ricardo, que é sobre o isolamento, né? O quanto realmente o isolamento salva a vida. Tem um conceito, Ricardo, que a gente usa, que a gente chama de plausibilidade extrema, né? O que é plausibilidade extrema? Em medicina ou em pesquisa científica. É quando tem alguma coisa que é tão óbvio que essa coisa muito óbvia não é aquele exemplo do paraquedas que o Felipe deu lá no começo da apresentação dele, né? É tão óbvio que não faz muito sentido você testar aquilo. É o caso de você vai saltar de um avião. Será que você vai usar o paraquedas ou não para saltar, né? É óbvio que se você usar o paraquedas, você tem alguma chance de sobreviver, mas se você saltar sem o paraquedas, é certo a sua morte. Então, esse é o tipo de estudo que não faz sentido ser feito para se ter essa resposta. Ou, por exemplo, você tem um indivíduo que está com uma hemorragia grave, severa. É óbvio que você estancar aquela hemorragia, você vai salvar a vida, porque uma pessoa que perdeu todo o sangue do corpo certamente vai a óbito. Então, é o tipo de estudo que não precisa ser feito, né? Quando a gente fala de doença infecciosa, de doença que transmite de pessoa para pessoa, especialmente pelo ar, por fômites, secreção de naso e orofaringe, a gente está falando de uma doença que só é possível ser transmitida quando duas pessoas têm contato, uma doente e uma suscetível. Não é possível
haver contaminação, né, se essas pessoas não tiverem contato. Então, quando a gente fala de isolamento, né, é óbvio que a gente pode falar de diferentes graus, né, formas de adotar isso. Mas quando a gente fala de isolamento, de afastamento, de distanciamento social, isso é um tipo de plausibilidade extrema para doenças infecciosas. Porque se a doença é transmitida pelo ar, né, e eu dependo de uma pessoa doente, uma pessoa suscetível para manter a cadeia de transmissão, se essas pessoas não estão em contato, não há maneira da infecção permanecer em cadeia. Então, o isolamento, indiscutivelmente, ele reduz a infecção. Agora, isso não muda o fato de que existem implicações importantes, né, desse tipo de medida, que são essas que você colocou muito bem, o Ricardo colocou muito bem. E aí ele completa uma outra pergunta, eu acho aqui, né? Qual a perspectiva da vacina que está sendo testada começar a ser distribuída? Vocês já falaram sobre isso? Desculpa, pois entrei mais tarde. Não, Daniel, a gente não comentou sobre isso ainda. Você quer comentar, Felipe? Vamos lá. Eu vou comentar um pouco. Você de vacina, você sabe muito mais do que eu. Eu só vou abrir o parênteses que a vacina também está sendo usada como uma questão política, né? Eu acho legal a gente ver, entre aspas, a corrida para a gente ter uma vacina, né? Eu acho que tem a comunidade médica, os próprios pesquisadores estudando a vacina, eles querem chegar lá na vacina que funcione para, né? E você tem de fato um comprometimento muito grande da comunidade. Isso está sendo legal de ver. Agora, a gente não quer uma vacina, a gente quer a vacina que seja eficaz, né? Ela pode até não ser muito eficaz, mas a gente quer a vacina que seja segura. A gente já teve casos onde que a vacina não foi segura, né? O Alisson pode falar melhor, explicar com muito mais detalhe, mas, por exemplo, a vacina da dengue, da Sanofi, se eu não me engano, quando você dá para quem não teve dengue, e a pessoa no futuro entra em contato com a infecção natural, então o vacinado nunca teve dengue, recebe a vacina, aí depois ele tem contato com alguma cepa de dengue, a probabilidade de ele ter uma doença, né, a doença hemorrágica e tal, é pior do que o não vacinado. Então imagina no Rio de Janeiro, num lugar como os Estados Unidos, que o número de casos está subindo, você começa a vacinar uma população, e sei lá, numa parcela considerável dos vacinados, você piora a chance da pessoa ir para a ventilação, por exemplo, ter uma doença pior, uma chance de mortalidade. Não é isso que a gente quer no meio de uma pandemia. Não é assim que a gente vai sair dela, né? Então a gente precisa ter certeza, né? O nome disso isso aconteceu em algumas vacinas, antibody dependent enhancement. Né? Você produz anticorpos não neutralizantes, né, o Alisson? E aí, quando você tem esse anticorpo não neutralizante, o próprio anticorpo ajuda o vírus a entrar na célula, causando uma doença mais séria do que você teria. Então, a pergunta do Viseu até pareceu ser um pouco de logística, né? Qual a perspectiva da vacina de ser distribuída? A minha pergunta foi do tipo assim, em relação à eficácia da vacina e em relação à segurança da vacina, independente se ela vai ser distribuída. A gente vai olhar com cuidado esses resultados do estudo, né? A minha única preocupação é que com a corrida claro que os estudos estão sendo encurtados, né? As pessoas estão pensando em um grupo muito menor nesses ensaios clínicos prospectivos, né? Nisso eu gostaria que você comentasse, Alisson, que essa vacina, se não me engano, da Oxford, é uma vacina de que tipo? E por que esses diferentes modalidades de vacina podem dar resultados diferentes em termos de eficácia? Tá, vamos lá. Deixa eu dar uma resposta direta assim para o Daniel. Daniel, qual é a perspectiva da gente ter vacina esse ano? 0. Pode esquecer isso. Nenhum imunologista diz isso na mídia, né, para jornalista, para público em geral. Quem diz isso é político e propagandista, né? Pesquisador não fala isso, porque a gente sabe que isso não é possível. Não é possível, logisticamente não é possível. Né? Então, com certeza você vai ouvir amanhã, semana que vem, mês que vem, você vai ouvir na televisão gente dizendo a vacina pode sair este ano ainda. A gente tem o objetivo de entregar esse ano a vacina. Você vai ouvir isso o ano inteiro. Vai acabar o ano e você vai continuar ouvindo isso para o ano seguinte. É assim que a coisa vai acontecer. Por quê? A vacina é o tipo de pesquisa, uma área de pesquisa que exige tempo. Não há forma de encurtar esse tempo. Por quê?
Porque embora a gente esteja na fase de ensaio clínico em humano já, né, tem aqui o estudo da vacina de Oxford, que o Felipe mencionou, ela está em fase 3 já, né, então é a fase final e tudo para aprovação, mas essa fase 3 ela pode durar um ano, só essa fase 3 pode durar um ano sozinha, né, e essa fase 3 está começando agora, né, ou seja, se tudo der certo, se todos os resultados forem positivos, se essa vacina conferir uma proteção aceitável, ela vai conferir uma proteção boa, comparável àquelas vacinas que a gente tem hoje no nosso calendário oficial vacinal? Com certeza não. Com certeza não. Eu vou explicar o porquê daqui a pouco, mas com certeza não. Mas se ela oferecer uma proteção razoavelmente aceitável, já está bom. E tudo isso acontecendo, ela oferecendo essa proteção baixa, né, razoavelmente aceitável e tudo, e sendo tudo muito rápido, a gente vai ter ela pronta para uso nas pessoas e sendo distribuída lá pelo meio do ano que vem. Isso é sendo muito otimista, assim, sendo muito otimista. Eu não sou otimista, mas se a gente for considerar assim, o otimismo é isso. A vacina melhor das possibilidades é lá por meados de 2021. Tá? A gente tem as pessoas tomando vacina. Ah, mas chegou uma vacina chinesa que está sendo testada aqui em São Paulo, em parceria com a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. E vai ser muito rápido. Não vai ser muito rápido. Se esse estudo for conduzido na velocidade da luz, ele começou agora a recrutar pacientes. Tá? O estudo nem começou ainda, ele ainda está recrutando. Então, se tudo for na velocidade da luz, esse estudo vai ter a primeira análise interina, que significa eu dar um stop aqui, parar um pouco o estudo para analisar os dados intermediários, assim, do meio, né, do estudo, em 6 meses. Então, daqui a 6 meses, o estudo para analisar o que já produziu de resultado. Por quê? Porque a vacina, a lógica de uma vacina é que o indivíduo produza anticorpos neutralizantes, capazes de proteger ele de uma doença. Só que anticorpo é uma coisa que demora para aparecer. E a gente já está vendo, com umas várias publicações que estão saindo, que especialmente para esse vírus, para o SARS-CoV-2, a imunidade adaptativa ela é tardia. Quer dizer, a produção de anticorpos demora mais do que o normal para outras infecções. Então, ainda considerando, ainda tem mais esse fator, né? E algumas pessoas simplesmente não soroconvertem. Uma coisa que acontece, curiosamente, na hepatite B também. Tem gente que toma 3 vezes a vacina e não soroconverte, né, para anti-HBS. Então, isso é um fenômeno já conhecido, não é novo, né, que vai ter gente na população que vai tomar vacina e simplesmente não vai produzir anticorpo. A gente já espera que isso vai acontecer. Então, se tudo der certo, esse estudo que está em parceria com a Unifesp vai começar a gerar resultado preliminar, não é definitivo, no final do ano. Então, não é que ele vai entregar a vacina no final do ano, é que ele vai mostrar os resultados preliminares no final desse ano. Isso, se tudo for muito rápido, vai acontecer assim. Eu duvido que vai ser muito rápido, porque assim, sempre existem complicações no meio do caminho de uma pesquisa grande. Tem mais de 1.000 pacientes na proposta de recrutamento, então vão acontecer alguns intempéries, isso é normal, isso é esperado. Vamos para a vacina de Oxford. A vacina de Oxford, ela é uma vacina diferentona, assim. Então, por que eu acho que ela não vai conferir um benefício parecido com aquele benefício que a gente tem hoje nas vacinas do nosso calendário? Olha só, a gente tem 3 vacinas que estão muito avançadas na frente, assim, né? Uma é da Sinovac, né, que é a chinesa, que está em parceria aqui com o Butantan, com o Instituto Butantan. Outra é a vacina da Moderna, americana, né, que também está bem na frente, bem adiantada. E a outra é a vacina de Oxford, com adenovírus. Das 3 vacinas que eu mencionei, que estão avançadas em estudo, em recrutamento e tudo, a única que usa uma estratégia já funcional, que a gente já sabe que funciona, que existe referência no nosso calendário vacinal, é a chinesa, da Sinovac. Então, ela usa vírus inativado, né? E a gente já tem vacinas de vírus inativados no nosso calendário, a gente já sabe que funciona, que confere proteção e etc. Então, essa é uma vacina que eu apostaria mais, né? Que deve, talvez, dar um resultado aí interessante. A vacina da Moderna americana. A vacina americana é uma vacina baseada numa tecnologia super nova, muito inovadora, né? Uma vacina de RNA. É uma vacina que nunca deu certo na história das vacinas. Ela não é nova no sentido de descobriram agora a tecnologia e começaram a produzir então. Na verdade, não é bem isso. A vacina da Moderna,
ela é nova no sentido da tecnologia que ela usa, que é uma tecnologia inovadora, né, biotecnologicamente fabricada e tudo, mas a vacina da Moderna já tem sido testada há muitos anos, há mais de 10 anos, os laboratórios que estudam imunologia, que tem vacina na linha de pesquisa, testam vacinas de DNA, vacinas de RNA, isso nunca deu certo. Quer dizer, não é ser pessimista, é que a experiência prática nossa de laboratório mostra que os grupos que estudam vacinas de DNA e vacinas de RNA não têm sucesso. Então, esses estudos nunca passaram da fase pré-clínica, porque nunca tiveram bons resultados, e agora, de repente, aparece um que conseguiu passar para o clínico muito rapidamente, pulando algumas etapas, rodando outras etapas que deveriam ser sequenciais, estão sendo rodadas em paralelo, né, uma do lado da outra ali, essas etapas rodando. Isso não é bom, né? Isso, para a gente que trabalha com biologia molecular, que já tem alguma experiência com essas coisas, sabe que esse é o tipo de coisa que dá todos os sinais de que não vai dar muito certo. Então, eu não depositaria muita esperança na vacina da Moderna, porque ela é muito diferente do que a gente sabe que funciona. Se ela der certo, ela está contra todas as probabilidades. Então, a probabilidade inicial, a probabilidade pré-teste, digamos assim, da vacina da Moderna funcionar é muito baixa. Então, é muito baixa a probabilidade de uma vacina de RNA ser aquilo que a gente quer hoje para proteger a população. A vacina de Oxford. A vacina de Oxford é uma vacina também diferentona, é uma vacina de adenovírus. Então, é uma vacina de vetor, né? Você pega um vírusinho, coloca um fragmento de DNA, de RNA viral ali, né? Você faz um DNA complementar daquele RNA e gruda esse DNAzinho, cola ele ali no genoma viral. E aí, no fim das contas, você vai ter que criar, olha a dificuldade disso, né, da vacina de Oxford. Você vai ter que criar uma nova estratégia de aplicação da vacina, porque vacina de vírus, normalmente a gente faz eletroporação, né, você dá um choque na pessoa, você coloca uma pistolinha que dispara uma corrente elétrica, e aí essa corrente elétrica abre as células, isso faz o vírus entrar, e depois de um tempo essas células, a membrana delas se reorganiza. E aí aquelas células que sobreviverem vão manter o vírus para frente, podem produzir alguma resposta. Outras células vão morrer nesse processo, isso é natural. Isso a gente faz muito em laboratório. Você teria que transpor, fazer o translacional dessa tecnologia para uma vacina humana, né? Coisa que a gente não faz hoje. Então, primeiro, é uma vacina que você não tomaria por gotinha, por spray ou por injeção. Você teria que ter um novo método de aplicação. Essa é uma primeira barreira para a vacina de Oxford. Segunda barreira, ela também não tem um correlato, uma referência que a gente sabe que funciona no nosso calendário vacinal. Não existe nenhuma vacina que a gente tome que seja baseada em adenovírus. Então, essa, se der certo, vai ser a primeira. E não é porque ninguém nunca tentou, de novo. Os laboratórios de biologia molecular que trabalham com vacina testam adenovírus há décadas. E nunca deu certo. Nunca saiu da fase pré-clínica para a clínica. E agora, de repente, na pandemia, a gente tem um cenário em que meio que tudo pode. Então, o que acontece? Aqueles grupos que têm uma plataforma vacinal já com bastante recurso, bem desenvolvida, conseguem aprovação para fazer teste humano, porque as coisas são flexibilizadas. Então, assim, a vacina de Oxford, baseada em adenovírus, a vacina da Moderna, americana, baseada em RNA, são duas vacinas que eu não apostaria as minhas fichas, assim, as minhas perspectivas nessas duas vacinas. A vacina da Sinovac, né, a chinesa, é uma vacina que eu acho que tem mais pé no chão. Ela tem uma probabilidade pré-teste um pouco maior de funcionar do que as outras. Eu acho que isso é um resumo, assim, do que esperar, né, dessas vacinas. E nenhuma delas vai sair esse ano. Nenhuma delas sai esse ano. Respondido, Daniel, sua dúvida? Sobre vacina, é importante lembrar, né, que para um ensaio clínico, né, a gente está falando com pessoas saudáveis, né? E a gente tem que, no grupo controle, esperar, claro, além dos correlatos de anticorpos que a gente pode ver, a gente esperar diferença entre aqueles que ficaram infectados e foram infectados. Então, a gente precisa... A vacina de Oxford veio para o Brasil porque o Brasil, de fato, está tendo um número de casos, né? E isso é um grande limitante de vacina. Só para citar um exemplo, uma das vacinas do rotavírus,
o ensaio clínico, que eu acho que teve 70 mil pessoas, levou 4 anos para acontecer. E mesmo com 4 anos, não tinha certeza que a vacina era eficaz na prevenção do rotavírus. Sabia que a vacina, nessas 70 mil pessoas, né, não causava um efeito colateral tão sério. Né? Mas é sempre aquela história. Quem estuda vacina sabe, 70 mil, 5 mil, não é 5 milhões. Você nunca sabe se uma vacina pode ter um efeito colateral tão raro. Isso ok, isso é esperado. Você tem um problema de saúde, você vacinou um teste de 70 mil e você viu que não tem problema. Ok, você pode ir para frente, entendeu? Só para colocar em perspectiva, não é ser como negacionista da vacina, né? Pessimista, digamos assim. Mas é só um pouco realista, né? Que nem o Alisson mencionou, né? Em todas as vacinas que ele falou, a gente está falando de teste clínico. Mesmo se a vacina for eficaz, os fabricantes têm que pensar em maneiras, né, de fazer vacina em larga escala. Né? Isso pode ser uma dificuldade dessas novas tecnologias, justamente como o Alisson falou. Se uma vacina dessa da Moderna, da Oxford, mostrar eficaz, pelo menos alguma coisa, e não ter um efeito colateral tão evidente assim, tão problemático e tão comum, ela tem que fazer em larga escala. É provável que a gente tenha mais de uma vacina junto, tá? Se mais de uma for mostrada alguma eficácia, alguma segurança, na verdade eu diria segurança em primeiro lugar. Porque se ela não for, se você tomar uma vacina que foi inócua, não tem problema nenhum. O problema é você tomar uma vacina que vai piorar o estado de uma infecção natural. Né? Se você garantir que a vacina é segura o suficiente, a gente depois vê na prática se ela vai ser eficaz. Não sei se o Alisson pode concordar ou discordar disso. Né? Sim, eu queria contar uma história sobre a vacina do sarampo. Que, assim, a primeira vacina do sarampo que a gente usou, assim, hoje a vacina, a tríplice viral, né, que a gente usa no nosso calendário hoje, sarampo, cachumba e rubéola, são vírus inativados, quer dizer, são vírus atenuados, né? Então, o vírus, ele é um vírus que tem todas as capacidades que o vírus normalmente tem na natureza, só que ele é mais fraco. É um vírus mais inofensivo, mas ele infecta a célula, ele replica na célula, ele sintetiza as proteínas que ele precisa sintetizar, monta novas partículas virais, faz tudo que o vírus é capaz de fazer. Então, isso é um vírus atenuado. Essa é a vacina que a gente tem hoje, tríplice viral. Né? É um vírus mais fraco que treina a nossa imunidade para quando vê o vírus selvagem já está pronto para combater. Mas nem sempre foi assim. A primeira vacina do sarampo foi uma vacina inativada. Foi uma vacina em que você pegava o vírus, colocava ele em cultura, né? Você cultivava células ali em cultura, usava essas células para infectar o vírus replicava ali dentro, e depois você ia lá e purificava aquela grande quantidade de vírus que você obteve em cultura e inativava esse vírus de alguma forma, né? Quimicamente, algum método, né? Formaldeído e tudo, usava algum método ali para inativar o vírus. Quer dizer, esse vírus ele não é capaz mais de sozinho infectar a célula, ele não vai replicar, ele não vai montar novas partículas virais. É como se fosse um vírus morto. Né? A gente só não fala vírus morto porque tem essa discussão se é vivo ou não. Né? Mas é um vírus inativado. Então, a primeira vacina contra o sarampo era uma vacina desse tipo, inativado. Por exemplo, a vacina da Sinovac. Né? Essa vacina do sarampo, a primeira, foi o Maurício Hilleman que fez? Eu não sei te dizer, Felipe. Porque eu me lembro que teve uma vacina, né, que foi introduzida em 63, em sarampo, e a tríplice viral veio mais tarde, veio por volta de 70, alguma coisa assim, nos Estados Unidos, no caso, né? Sim, sim. A primeira vacina teve um grande problema, né, que a vacina inativada do sarampo, ela causava uma resposta, uma encefalite grave nos pacientes que tomavam. Então, você dava vacina para aqueles pacientes, eles desenvolviam alguma imunidade um pouco fraca, mas se eles entrassem em contato com o vírus do sarampo, eles desenvolviam a forma mais grave da doença, que a gente chama na clínica de sarampo atípico. Né? Então, tem o sarampo típico, aquele que você vê as manchas, né, exantema no corpo inteiro do paciente, distribuição crânio-caudal, aquelas manchinhas brancas dentro da boca, né, sinal de Koplik, toda a clínica clássica do sarampo. E existe o sarampo atípico, que é um sarampo que não tem esses sinais clássicos. Então, ele pode, inclusive, não ter o exantema, né, que é um negócio super esquisito. Daí o nome sarampo atípico. Né? Só que esse tipo de paciente que fazia
desenvolvia a forma atípica do sarampo era mais grave. Geralmente ele desenvolvia encefalite e morria. E a óbito. É o caso da pancefalite subesclerosante, né? Isso. Então, era um quadro que estava associado com a infecção mais grave, né, do vírus, e essa infecção mais grave, ela não acontecia por conta de uma maior virulência do vírus, né, não era uma característica do vírus, ela acontecia na população previamente vacinada com a vacina inativada. Então, assim, foi uma vacina que foi introduzida, parecia não ter nenhum evento adverso importante, mas quando deu-se tempo suficiente para que a população fosse exposta ao vírus após a vacinação, se descobriu que o efeito era muito pior do que se você não vacinasse. Então, essa vacina foi retirada do mercado e depois de algum tempo se desenvolveu uma nova vacina, que é a que a gente usa hoje, né, que é a tríplice viral. É uma vacina com vírus atenuado. O vírus vivo, ele é capaz de fazer tudo e ele gera uma boa resposta imune. E ainda assim, gerando uma boa resposta imune, você toma 3 doses dela, né? Você não toma uma dose só, não é dose única. Então, assim, o vírus do sarampo é altamente imunogênico, né? Ele é super capaz de gerar uma resposta imune. Ele é muito bom nisso. Então, percebam o tempo, né, que foi necessário o tipo de vacina. Então, esperar que essa vacina contra o coronavírus saia num tempo muito curto, que ela confira uma proteção maior que 90% da população, que ela não vai gerar nenhum tipo de efeito danoso a ninguém, que tudo vai funcionar direito, e que ela vai gerar uma boa imunidade, né? E que ela não vai precisar de várias doses, que ela vai ser dose única, né? Você vai dar uma dose. Tudo isso é muito improvável. Assim, dado todo o histórico de pesquisa com vacinas que a gente não conhece nenhuma vacina que foi assim, para começo de conversa, né? De todas as vacinas que a gente tem aí no mundo, nenhuma teve esse histórico de foi tudo muito rápido, tudo deu certo, não aconteceu nenhum problema, e a primeira vacina que foi desenvolvida para aquele caso foi ela que funcionou, né? Então, isso vale para todas as vacinas que a gente conhece, a vacina para polio, para tétano, a pneumocócica conjugada, né? Para Streptococcus pneumoniae. Todas as vacinas que a gente tem passaram essas dificuldades aí ao longo de décadas, né, até a gente chegar no ponto que a gente está hoje, de ter segurança de colocar no calendário vacinal e dizer assim, olha, pode tomar essa vacina, que a gente garante que ninguém vai morrer tomando essa vacina, né, e que ela vai te conferir um benefício. Isso a gente só consegue fazer com muito tempo. Não tem como acelerar isso, porque a gente precisa acompanhar a população no tempo para descobrir o que vai acontecer. Só se a gente tivesse uma máquina do tempo para acelerar, né, a coisa toda, observar e voltar e aplicar. Mas isso não é possível. Então, esse é o nosso limitante, né, para o otimismo com a vacina. Não é que a gente não vá ter vacina, eu acho que pode aparecer uma vacina boa, mas isso não vai ser rápido. Isso não vai ser agora. Muito bom. Esse é o ponto. A vacina da dengue eu esqueci o nome Você deve saber, Alisson, o nome da empresa. Parece que eles resolveram o problema da vacina da dengue, né? A Sanofi ficou com um problema, né? A Takeda, né? A Takeda, se não me engano, resolveu o problema. Quando eu conversei com o vacinólogo americano, o médico, o Paul Offit, ele entrou nesse detalhe, né? A vacina da dengue teve um problema porque, segundo ele, um dos problemas é o seguinte: o método dessa vacina da Sanofi é parecido com esse, né, Alisson, que você usa um outro vírus como, entre aspas, backbone, né? E você copia para esse outro vírus o material genético de interesse das cepas virais da dengue. Segundo o Paul Offit, essa vacina, quando você olha no microscópio, a confirmação, né, no microscópio estrutural, aquele vírus não parece um vírus da dengue. Né? E quando você faz esse tipo de teste com a vacina da Takeda, por exemplo, a confirmação, ela passou no teste de confirmação estrutural e parece que não gerou o ADE lá, o problema de você gerar anticorpo não neutralizante e piorar a infecção natural nos casos de vacinados. Agora, eu não sei em que pé está a vacina da Takeda para entrar no mercado. Você ainda encontra, né, essa vacina, mesmo com os problemas que ela tem, essa nova, você encontra no mercado privado, né? Sim. Na rede privada de hospitalar, você encontra a vacina da dengue da Sanofi.
não é uma coisa recomendada, né, de se usar, dado que isso já está bem documentado, né, já tem dados publicados, tem grandes estudos mostrando o problema, os eventos adversos relacionados à vacina, a associação é forte, não é um negócio que você olha e fica na dúvida, né, a gente já sabe que tem o efeito ADE associado à vacina antiga da dengue. Então, eu acho esquisito, assim, a vacina ainda existir, né, ainda está na rede privada aí. Ela não está no SUS, ela não é distribuída no SUS. Então, isso é mais uma das coisas, né, para a gente apreciar o nosso sistema único de saúde, porque o critério é muito grande, é muito rigoroso o critério para se introduzir no PNI, né, o Plano Nacional, o Programa Nacional de Imunização. Alguma vacina para entrar ali tem que ter a documentação de publicação muito bem estabelecida, consolidada, para essa vacina entrar no Plano Nacional de Imunização, coisa que não acontece na rede privada, né? Então, na rede privada você tem as vacinas que a rede quiser comprar. Então, se está sendo produzido, tem licença comercial, está valendo. Então, essa é uma dificuldade. Das arboviroses em geral, a gente tem vacina para febre amarela, né? Tem a vacina da dengue, que ainda está disponível, logo sai a da taquida, substitui ela. Eu acho que também não tem mais grandes problemas, grandes barreiras para que seja liberada a licença. E outras arboviroses, né, tipo chikungunya, zika, tem o maiarovírus agora. Então, essas outras aí, a gente vai está tendo, na verdade, né, as mesmas dificuldades que tem para o coronavírus. Estão em processo de desenvolvimento, com baixo financiamento, com pouco dinheiro, porque agora todo o financiamento do Brasil está voltado para coronavírus, e aí quem estava pesquisando Zika vírus, vacina para Zika vírus, parou. Simplesmente não tem como fazer pesquisa, né? Porque agora o dinheiro está todo alocado para uma área prioritária, que é coronavírus. Então, assim, tem uns tropeços aí, né, de escolhas políticas que a gente vem fazendo errado há muitas gerações, né, de ficar ali dando recurso pingado, né? Agora o problema é coronavírus, então agora o dinheiro é para coronavírus e corta o dinheiro de todo o resto, só tem dinheiro para coronavírus. Passou a pandemia de coronavírus, não tem mais dinheiro para ninguém ficar pingando ali, todo mundo tem que se matar, correr atrás de financiamento para conseguir financiar a sua pesquisa. Né? O dinheiro acaba, some de repente. Então, isso é uma coisa que a gente precisa mudar, né? Eu confesso que, nesse sentido, eu sou bastante pessimista. Eu não acho que esse comportamento nosso vai mudar depois da pandemia. Eu acho que, infelizmente, a gente vai continuar tendo o mesmo comportamento de financiamento de ciência quando pós-pandemia. Agora a ciência é muito importante, todo mundo reconhece isso, todo mundo quer a vacina, todo mundo quer uma medicação, quer um tratamento, uma intervenção médica. Mas passando a pandemia, o dinheiro é cortado de novo. A gente volta para o que era antes da pandemia, né? Pouco dinheiro, pouco recursos, laboratórios pesquisador tirando dinheiro do próprio bolso para manter o laboratório funcionando. Né? Eu trabalhei com gente em laboratório de pesquisa, assim, que o pessoal dos laboratórios de pesquisa faz assim um esforço colossal para manter. Né? Consegue financiamento? Consegue. Mas é assim, a duras penas. Não é fácil fazer pesquisa no Brasil, não. Tem que realmente gostar muito de penar, de sofrer, porque, olha, é bem complicado convencer, inclusive, agências de fomento que fazer pesquisa é importante, né, para dar dinheiro para sua pesquisa. Muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? São considerações finais? Considerações finais, então. Bom, gente, então deixa eu agradecer vocês que apareceram nessa nossa conversa, né, nessa nossa discussão aqui sobre evidências, né, o uso de evidências e como ler essas evidências. Agradecer vocês, agradecer muito o Felipe por ter conseguido aí esse tempo para falar com a gente, né, para a gente conversar sobre esse assunto de ler evidências, avaliar e tudo direitinho. Isso é um assunto que eu acho que deveria ser assim traduzido, né? A translação disso devia chegar nas escolas, inclusive, né? Ensinar desde a educação básica como ler evidências. Óbvio que eu não estou sugerindo aqui que criança vá ler ensaio clínico, não é isso, mas é como avaliar criticamente uma mensagem, né? Uma informação, como saber filtrar uma informação. Então, esse é um tema super importante que eu acho que podia ser discutido todo santo dia, em todos os lugares, porque a gente precisa dessa discussão. Então,
fica aqui minhas considerações finais para vocês, meu agradecimento para todos vocês que compareceram nessa discussão, que participaram aqui, ao Felipe especialmente, né, por ter conversado com a gente. E é isso. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação.